Quando se menciona a tirania, a maioria do povo chinês se lembra de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da dinastia Qin, cujo opressivo governo queimou livros filosóficos e enterrou vivos estudantes dos ensinamentos de Confúcio. O tratamento cruel de Qin Shi Huang ao seu povo veio de sua política de sustentar seu regime com todos os recursos sob o céu, que abrangia 4 aspectos principais: impostos excessivos, desperdício de recursos humanos em projetos para glorificar a si próprio, torturas brutais com leis severas, incluindo a punição para familiares e vizinhos do transgressor e o controle da mente das pessoas pela queima de livros e enterrando vivos intelectuais. Hoje, a violência e os abusos do Partido Comunista Chinês são ainda mais severos do que os da tirânica dinastia Qin. Mao Tse-tung, o primeiro líder do PCC da República Popular da China, foi direto ao ponto, dizendo: sobre o que o imperador Qin Shi Huang pode se gabar? Ele matou 460 estudiosos de Confúcio, mas nós matamos 46 mil intelectuais. Há pessoas que nos acusam de exercermos uma ditadura como a do imperador Qin Shi Huang, e nós admitimos isso cabalmente. Condiz com a realidade. É uma pena que eles só não nos deem crédito o suficiente, então nós temos que fazer mais. Vamos dar uma olhada nas árduas décadas que a China passou sob o domínio do PCC. Vamos examinar como, depois de tomar o poder, o PCC utilizou o aparato estatal para realizar o genocídio de classes inteiras da sociedade, usando o princípio da luta de classes, e como o PCC conseguiu seu reinado de terror por meio de uma revolução violenta. Em 1º de outubro de 1949, Mao Zedong declarou na tribuna de Tiananmen que o PCC havia tomado o poder por meio de uma revolução violenta. Tendo sofrido várias décadas de guerra, o povo chinês comemorou naquele momento, pensando que a nação chinesa caminharia para a prosperidade dali em diante. Ao longo da história, houve grupos políticos que cometeram assassinatos em massa em guerras sangrentas para conquistar o poder. Mas depois que conquistavam o poder, os assassinatos em grande escala geralmente acabavam e as pessoas puderam viver uma vida normal, de paz e estabilidade. O povo chinês não esperava isso do PCC. Tomar o poder foi apenas o primeiro passo na marcha de 10.000 milhas. O que se seguiu foi os espíritos malignos do PCC possuindo firmemente o país e o povo, manipulando e controlando as pessoas para manter o poder, enquanto monopolizavam e absorviam a riqueza da sociedade. Portanto, desde o dia em que o PCC chegou ao poder, ele incitou uma série de lutas organizadas e planejadas, tanto internas quanto externas, como a luta de classes, a luta pelo caminho e a luta ideológica, por meio das quais, por um lado, eliminou sistematicamente os dissidentes em vários estratos e grupos, e, por outro lado, estendeu a organização do partido até as menores unidades da sociedade. O PCC não apenas aniquila o corpo físico das pessoas, mas também destrói seus espíritos e suprime todos os pensamentos e crenças que não se encaixam no Partido Comunista. Ao forçar as pessoas do país a se tornarem escravos obedientes de seu governo tirânico, o PCC tenta atingir sua meta de controle social absoluto. Apenas 3 meses após a fundação da China comunista, o PCC iniciou um programa de reforma agrária. Os residentes rurais foram classificados em diferentes classes e categorias, e mais de 20 milhões de habitantes rurais em todo o país foram rotulados como proprietários de terras, camponeses ricos, reacionários ou elementos ruins.
Esses novos párias enfrentaram discriminação, humilhação e perda de todos os seus direitos civis. O slogan do partido Terra para o Lavrador satisfazia o lado egoísta dos camponeses sem terra, incentivando-os a lutar contra os proprietários de terras por qualquer meio e a desconsiderar as implicações morais de suas ações. Com o objetivo de eliminar a classe dos proprietários de terras durante a reforma agrária, quase 100 mil proprietários de terras foram mortos. Em certas áreas, o PCC e os camponeses mataram a família inteira dos proprietários de terras. Até mesmo mulheres e crianças não conseguiram escapar do assassinato. Enquanto isso, à medida que a reforma agrária estendia seu alcance para áreas remotas e regiões de minorias étnicas, as organizações do PCC também se expandiam rapidamente, estabelecendo comitês e filiais do partido em cada cidade e vila. Essas filiais locais trabalhavam para passar instruções do Comitê Central do PCC e estavam na linha de frente da luta de classes. Durante esse período, o PCC lançou sua primeira onda de propaganda, declarando que o presidente Mao é o grande salvador do povo e que somente o PCC pode salvar a China. Durante a reforma agrária, os agricultores sem terra conseguiram o que queriam com a política do PCC de colher sem trabalhar e de roubar sem se preocupar com os meios. Os camponeses pobres sentiram que haviam se beneficiado por seguir o partido. Assim, eles ficaram gratos e aceitaram a propaganda do partido de que o partido trabalhava pelos interesses do povo. Mas os bons dias de terra para o lavrador tiveram vida curta. Em setembro de 1951, Mao Zedong propôs a primeira reunião nacional sobre cooperativas. Embora as investigações do campo mostrassem que os camponeses não tinham entusiasmo para formar cooperativas, as filiais do partido em vários níveis do governo, incluindo municípios, cidades rurais e vilarejos, ainda promoveram as cooperativas como o objetivo político do partido. Eles impuseram uma série de práticas aos camponeses, como grupos de ajuda mútua, cooperativas primárias, cooperativas avançadas e comunas populares. Usando o slogan de criticar as mulheres com pés amarrados, que se referia a pessoas com um ritmo lento, o PCC dirigiu e empurrou ano após ano, incitando os camponeses a correrem para dentro do socialismo. 乡亲们，咱们芳草地这2年的风风雨雨，给大伙擦亮了眼睛。不搞互助合作，就是死路一条啊！咱们贫下中农要按照毛主席的指示组织起来，奔社会主义，这才是一条金光大道啊！ Pelo final de 1952, mais de 8,3 milhões de cooperativas surgiram nas áreas rurais da China. No final de 1956, quase todos os camponeses haviam se juntado às cooperativas. No movimento de cooperativas, o coletivo passou a ficar com a terra, o gado e as ferramentas agrícolas, que se tornaram propriedades do coletivo, e todos os benefícios que os camponeses haviam recebido durante a reforma agrária foram retirados. O Partido Comunista logo começou a exercer controle central sobre a compra e venda de grãos, algodão e óleo, impedindo os principais produtos agrícolas de serem comercializados no mercado. Isso, além do sistema de registros de residência, levou à perda total da liberdade dos camponeses. Os camponeses não podiam sair de sua comuna e brigada, não podiam ir para as cidades para trabalhar ou morar, não podiam comprar grãos da loja estatal de grãos e seus filhos não podiam ir à escola na cidade. Os filhos dos camponeses só podiam ser camponeses. Os residentes rurais da China se tornaram cidadãos de segunda classe
dali em diante. Durante a Grande Fome de 1959 a 1961, os camponeses não tinham nem mesmo o direito de entrar na cidade para mendigar comida, e com o seu caminho de fuga totalmente bloqueado, dezenas de milhões de camponeses morreram de fome. Essa foi uma tragédia assustadora, sem precedentes na história da civilização humana. Na era recente de reforma econômica, embora algumas pessoas tenham ficado ricas, os 900 milhões de camponeses tiveram apenas um pequeno aumento da renda e seu status social melhorou um pouco nos 5 anos iniciais, depois que o sistema de contrato familiar substituiu as comunas populares. Devido à estrutura de preços do PCC que favorecia os produtos industriais em detrimento dos agrícolas, além da pesada carga tributária, os camponeses logo mergulharam na pobreza mais uma vez. Dados da agência de notícias Xinhua mostram que, desde 1997, a receita das principais áreas de produção de grãos e a renda da maioria das famílias rurais estão paradas ou até mesmo em declínio, enquanto o governo local rural impõe impostos e taxas cada vez mais pesados. A diferença de renda entre a população urbana e rural aumentou drasticamente, e a disparidade econômica continua a aumentar. Os camponeses que entraram na cidade como trabalhadores assalariados recebem os salários mais baixos e são privados de quaisquer benefícios sociais que as pessoas da cidade desfrutam. Por trás da economia de ostentação estão ocultas camadas de exploração implacável dos camponeses e violação flagrante de seus direitos à sobrevivência. O PCC dependia dos camponeses para ganhar poder, mas hoje são os camponeses que mais se sacrificam e pagam o preço mais alto na sociedade chinesa. As políticas rurais do PCC sempre tiveram como objetivo manter o controle do partido em vez de representar os camponeses e mostrar preocupação com o benefício deles. Durante as reformas da indústria e no comércio que começaram nos primeiros anos da década de 1950, o PCC afirmou que a classe capitalista e a classe trabalhadora eram de uma natureza diferente. A classe capitalista era a classe exploradora, enquanto a classe trabalhadora era a não exploratória e anti-exploratória. Segundo essa lógica, a classe capitalista foi criada para explorar e não iria parar de fazer isso até que morresse. Ela só poderia ser eliminada, não reformada. Sob tal premissa, o PCC usou tanto o assassinato quanto lavagem cerebral para transformar capitalistas e comerciantes. O PCC usou o método de apoiar os obedientes e destruir os que discordassem. Se você rendesse seus ativos e bens para o Estado e apoiasse o PCC, você seria considerado apenas um problema pequeno entre o povo. Se você discordasse ou reclamasse da política do PCC, você seria rotulado como um reacionário e se tornaria um alvo da ditadura tirânica do PCC. Durante o reino de terror que acompanhou essas reformas, capitalistas e donos de negócios, todos entregaram suas propriedades. Muitos não foram capazes de suportar a humilhação e cometeram suicídio. Chen Yi,
o então prefeito de Xangai perguntava todos os dias: quantos paraquedistas tivemos hoje? Se referindo ao número de capitalistas que haviam cometido suicídio pulando do alto de prédios naquele dia. Assim, em apenas alguns anos, o PCC eliminou completamente a propriedade privada na China. 1月15日，北京市率先宣布进入社会主义。北京各界20多万人在天安门广场集会，庆祝社会主义改造胜利完成。 Enquanto executava seus programas de reforma agrária e industrial, o PCC deflagrou uma variedade de imensos movimentos, como a supressão dos contra-revolucionários, as campanhas de reforma ideológica, o expurgo do grupo anti-PCC liderado por Gao Gan e Rao Xuxi, e a investigação do grupo contra-revolucionário de Hufang, as campanhas 3 anti e 5 anti, e ainda outros expurgos de contra-revolucionários. 薄一波同志明确地指出了反贪污、反浪费、反官僚主义运动的性质、方针和政策。反贪污、反浪费、反官僚主义的斗争，本质上就是反对资产阶级腐化暴力思想的斗争。 O partido usou esses movimentos para alvejar e perseguir um número incontável de pessoas inocentes. Em cada movimento político, ele tirou proveito cabal de seu controle de recursos governamentais aliado ao seu aparato partidário de comitês, agências e ramificações menores. 3 membros do partido formariam uma pequena equipe de combate, infiltrando-se em qualquer vilarejo ou bairro. Essas pequenas equipes pareciam onipresentes, sem poupar esforços para a vigilância. Essa rede de controle do partido profundamente incrustada, herdada da rede de ramos do PCC, instalada no exército durante os anos de guerra, desempenhou um papel chave em movimentos políticos posteriores. 不久以前，这里还是一片废墟，现在几千工人在高空和地下日夜不停地工作着，他们的劳动和智慧迅速地改变着鞍钢的面貌。 Até os trabalhadores, apontados pelo PCC como uma classe que lidera todas as outras, não poderia escapar do destino de serem enganados e destituídos. Enquanto prometia protegê-los na doença, na velhice e na morte, o PCC manteve um sistema de baixos salários para os trabalhadores. Os trabalhadores das gerações anteriores não tiveram quase nenhum seguro de saúde ou economias para a velhice. Depois da Revolução Cultural, o PCC transferiu os problemas causados por seus próprios erros políticos para os trabalhadores. Em nome da reforma econômica, o PCC retirou todas as promessas de bem-estar aos trabalhadores. Depois que o PCC vendeu às empresas estatais uma rodada após a outra, inúmeros trabalhadores perderam seus empregos. Conforme o serviço médico se abria para o comércio após o governo renunciar à sua responsabilidade para com a sociedade, os trabalhadores não ousaram ir aos hospitais quando estavam doentes. Depois que os cuidados com a velhice foram jogados na sociedade, os trabalhadores idosos que vivem com sua escassa renda de aposentadoria mal têm dinheiro suficiente para comprar comida. Nesse processo de deterioração dos trabalhadores, contudo, os líderes do PCC em vários níveis converteram a propriedade estatal em sua própria propriedade. Depois da transferência sangrenta de propriedade privada para o público nos primeiros anos, agora temos uma transferência igualmente sangrenta de propriedade pública para mãos privadas. Esses 2 crimes de natureza oposta foram ambos cometidos pelo PCC em apenas 50 anos. Em 1950, o partido instruiu seus governos locais a banir todas as crenças religiosas e sociedades secretas não oficiais e declarou que aqueles grupos clandestinos feudalistas eram meras ferramentas nas mãos dos senhores de terra, camponeses ricos, reacionários e agentes especiais do Kuomintang. Na repressão que se estendeu a todos os municípios e cidades da China, o governo rejeitou as organizações cristãs, católicas, daoístas e budistas, rotulando-as de supersticiosas.
O PCC ordenou que todos os membros dessas igrejas, templos e sociedades religiosas se registrassem nas agências governamentais e se arrependessem de seu envolvimento. Se não o fizessem, seriam punidos severamente. Em 1951, o governo promulgou formalmente regulamentos ameaçando que aqueles que continuassem suas atividades em grupos religiosos não oficiais enfrentariam uma sentença de prisão perpétua ou a pena de morte. Esse movimento perseguiu um grande número de crentes em Deus de bom coração e cumpridores da lei. As estatísticas disponíveis indicam que o PCC perseguiu pelo menos 3 milhões de crentes religiosos e membros de grupos clandestinos, alguns dos quais foram mortos. O PCC fez buscas em quase todas as casas do país e interrogou os residentes, até mesmo quebrando estátuas do deus da cozinha, tradicionalmente adorado pelos camponeses chineses. As execuções reforçaram a mensagem do PCC de que a ideologia comunista era a única ideologia legítima e a única fé legítima. O conceito de crentes patriotas logo surgiu. A Constituição do Estado protegia somente os crentes patriotas. A realidade era que, independentemente da religião em que se acreditava, havia apenas um critério: você tinha que seguir as instruções do PCC e tinha que reconhecer que o PCC estava acima de todas as religiões. Se você fosse cristão, o PCC era o Deus do Deus cristão. Se você fosse budista, o PCC era o mestre Buda do mestre Buda. Entre os muçulmanos, o PCC era o Alá do Alá. Quando se tratava do Buda vivo no budismo tibetano, o PCC intervinha e escolhia ele mesmo quem seria o Buda vivo. O PCC não deixava escolha a não ser dizer e fazer o que o PCC exigia que você dissesse e fizesse. Todos os crentes foram forçados a cumprir os objetivos do PCC enquanto mantinham apenas o nome de suas respectivas fés. Se não fizessem isso, seriam alvos da perseguição e ditadura do PCC. Mais de 20 mil cristãos realizaram uma pesquisa com 560 mil cristãos em igrejas não autorizadas em 207 cidades de 22 províncias da China. Eles descobriram que, entre os que frequentavam essas igrejas, 130 mil estavam sob vigilância do governo. Em 1957, o PCC havia matado mais de 11 mil adeptos religiosos e prendido arbitrariamente e extorquido dinheiro de muitos outros. Ao eliminar a classe dos proprietários de terra e a classe capitalista, e ao perseguir um grande número de pessoas que adoravam a Deus e cumprem a lei, o PCC abriu caminho para que o comunismo se tornasse a religião onipresente da China. Em 1956, um grupo de intelectuais húngaros formou o Circuito Petov, que promoveu fóruns e debates críticos ao governo de seu país. O grupo desencadeou uma revolução nacional na Hungria, que foi esmagada por soldados soviéticos. Mao Tse-tung tomou esse evento húngaro como uma lição. Em 1957, o PCC usou o slogan "Deixar sem flores desabrocharem e sem escolas de pensamento se confrontarem" e convocou os intelectuais chineses e outras pessoas para ajudar o PCC a se retificar. O objetivo de Mao era atrair os elementos antipartidários entre o povo. Em sua carta aos chefes provinciais do partido em 1957, Mao Tse-tung revelou sua intenção de atrair as cobras para fora de suas tocas, deixando-as expor suas opiniões livremente. O PCC incentivou as pessoas a se manifestarem e prometeu que não haveria represálias. O partido prometeu que não iria agarrar o porco pelo rabo, golpear com seu bastão, colocar chapéus ou acertar contas mais tarde.
o que queria dizer que o partido não procuraria culpa, não faria ataques, não rotularia nem buscaria retaliar. No entanto, logo depois o PCC iniciou um movimento antidireitista, declarando que 540 mil das pessoas que ousaram falar eram direitistas. 270 mil perderam seus empregos e 230 mil foram consideradas como direitistas medianos ou elementos anti-PCC e anti-socialistas. Os estratagemas de perseguição política do Partido Comunista Chinês foram depois resumidos por alguns em 4 pontos: atrair as serpentes para fora de seus buracos, fabricar crimes, atacar de surpresa e punir com uma simples acusação, atacar implacavelmente um alvo em nome de proteger e salvar as pessoas e forçar a autocrítica com os mais severos rótulos. Quais foram então os discursos reacionários que levaram tantos direitistas e anticomunistas a sofrerem represálias, incluindo exílios de quase 3 décadas em locais remotos da nação? As 3 principais teorias reacionárias alvejadas pelos intensos e generalizados ataques da época consistiam em algumas palestras dos intelectuais Luo Longji, Jiang Bojun e Chu Anping. Vamos olhar mais de perto suas opiniões e sugestões. Luo Longji sugeriu formar uma comissão conjunta com o Partido Comunista Chinês e vários partidos democráticos para investigar desvios nas campanhas 3 anti e 5 anti e nos movimentos para expurgar reacionários. O próprio Conselho de Estado frequentemente apresentava assuntos à Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e ao Congresso Nacional do Povo para observações e comentários. E Jiang Bojun sugeriu que essas instituições fossem incluídas no processo decisório. Chu Anping sugeriu que, como indivíduos que não eram membros do Partido Comunista Chinês também possuíam boas ideias, autoestima e senso de responsabilidade, não havia necessidade de designar um membro do Partido Comunista Chinês para dirigir cada unidade de trabalho, grande ou pequena, ou mesmo cada equipe dentro de cada unidade de trabalho ao longo de toda a nação. Igualmente, ele propôs que não havia necessidade de que tudo, desde as coisas maiores às menores, fosse feito de forma como os membros do partido sugeriam. Todos os 3 expressaram sua disposição de seguir o PCC e nenhuma das sugestões deles ultrapassou os limites demarcados pelas famosas palavras do escritor e crítico Lu Xun: "Meu mestre, sua beca ficou suja. Por favor, tire-a, e eu a lavarei para o Senhor." Esses direitistas demonstraram apenas docilidade, submissão e respeito. Nenhum dos direitistas condenados sugeriu que o Partido Comunista Chinês fosse derrubado. Como Luo Longji, Jiang Bojun e Chu Anping, tudo o que eles ofereceram foram críticas construtivas. Porém, justamente por causa dessas sugestões, dezenas de milhares de pessoas perderam sua liberdade e milhões de famílias sofreram. O que se seguiu foram mais movimentos como as campanhas fazendo confidências ao PCC, identificando os conservadores e a nova campanha 3 anti, o envio de intelectuais para trabalho árduo no campo e a caça aos direitistas que escaparam na primeira vez. Quem quer que estivesse em desacordo com a liderança de sua unidade de trabalho, em especial com os secretários do partido, seria rotulado como anti-PCC. O Partido Comunista Chinês submetia os infratores leves a críticas constantes e enviava os infratores mais graves a campos de trabalho ou realocava suas famílias para áreas rurais. Seus filhos eram impedidos de ir à escola ou servir ao exército. A busca de trabalho nas cidades ou vilas próximas também era vetada. Essas famílias perdiam o acesso à previdência e aos benefícios da saúde pública e se tornavam modestos camponeses e párias sociais, mesmo entre os já vistos como cidadãos da segunda classe. Depois da perseguição aos intelectuais, alguns acadêmicos desenvolveram uma personalidade dupla. Eles seguiam de perto o Sol Vermelho, ou seja, Mao Tse-tung, e se tornavam intelectuais escolhidos na inteligência do Partido Comunista Chinês, seguindo o que quer que o partido ditasse. Outros se alienaram e se distanciaram de assuntos políticos. Os intelectuais chineses que tradicionalmente possuíam um forte senso de responsabilidade para com a nação foram desde então silenciados, como se Xu Shu entrasse no campo de Tsao. Depois do movimento antidireitista, a China passou a ter medo da verdade. Todos aderiam e se juntavam para ouvir palestras falsas,
contar contos falsos, inventar histórias falsas e encobrir a realidade com mentiras e boatos. O grande salto para frente foi um exercício coletivo da mentira em escala nacional. 广东连县新浦乡田北社放出中稻亩产6万多斤的大卫星，广西环城县又发出中稻亩产13万斤的卫星来。这下子，使一些观潮派也跟着喊出了：人有多大胆，地有多大产，今世庄稼汉，赛过活神仙。 O povo de uma nação inteira, sob a direção do perverso espectro do Partido Comunista Chinês, prestou-se a uma variedade de atos ridículos. Tanto os mentirosos quanto as suas vítimas foram traídos. Nessa campanha do falso e do ridículo, o PCC implantou sua energia nefasta e malévola no mundo espiritual do povo da China. Na época, era comum ouvir cidadãos cantarem canções promovendo o grande salto para frente com letras como "É eu que sou o imperador de Jade", "É eu que sou o rei dragão", "Posso mover as montanhas e os rios", "Aqui vou eu". A cada ano eram anunciadas outras políticas novas, como conquistar uma grande produção de grãos de mais de 1000 sacas por hectare, dobrar a produção de aço e ultrapassar a Inglaterra em 10 anos, e ultrapassar os Estados Unidos em 15 anos. Mas essas políticas sempre falharam. Como resultado, uma grande fome engoliu a China, deixando morte, miséria e indigência por toda a terra. Durante a 8ª sessão plenária do 8º Comitê Central do Partido Comunista Chinês em Lushan, em 1959, nenhum dos participantes discordou da opinião do general Pang Dehuai de que o grande salto para frente lançado por Mao Tse-tung era uma arbitrariedade e uma sandice. Entretanto, para os delegados da reunião, apoiar ou não a política de Mao marcava a linha entre lealdade e traição, ou, em outras palavras, marcava a linha entre a vida e a morte. Em um conto da história chinesa, quando o eunuco Zhao Gao alegou perante a corte imperial que um veado era um cavalo, ele sabia a diferença entre um veado e um cavalo. Mas ele encenou essa farsa de propósito para controlar a opinião pública e expandir seu próprio poder. Ele queria que as pessoas o seguissem cegamente, sem ousar qualquer oposição. Na 8ª sessão plenária do 8º Comitê Central do Partido Comunista Chinês, no final, Pang Dehuai foi forçado a assinar uma resolução condenando a si mesmo e se expurgando do governo central. Da mesma forma, nos últimos anos da Revolução Cultural, até mesmo Deng Xiaoping foi forçado a prometer que ele jamais apelaria contra a decisão do governo de removê-lo de seus cargos. Em 1966, uma nova onda de violência abalou a nação chinesa. Um terror vermelho incontrolável, como se soprado por dentre as presas de um monstruoso dragão lunático, como um cavalo que perdeu as estribeiras, estremecendo as montanhas e congelando os rios. O escritor Tim Mu descreveu a Revolução Cultural em termos sombrios. Foi verdadeiramente uma calamidade sem precedentes. O PCC aprisionou milhões por sua ligação com um familiar perseguido, acabou com a vida de outros bilhões mais, aniquilou famílias, transformou crianças em vândalos e vilões. Queimou livros, demoliu monumentos históricos ancestrais e destruiu as tumbas de antigos intelectuais, cometendo todo tipo de crimes em nome da Revolução.
Estimativas conservadoras colocam o número de mortes não naturais durante a Revolução Cultural a 7,73 milhões. 敬爱的毛主席，我们向你保证，我们一定要做无产阶级革命事业的红色接班人。我们要跟着您干一辈子革命，我们要把旧世界砸个稀巴烂，建设一个无产阶级的新世界。 Muitas vezes as pessoas pensam erroneamente que a violência e o morticínio durante a Revolução Cultural aconteceram principalmente durante as campanhas de revolta e que a Guarda Vermelha e os rebeldes foram os principais assassinos. No entanto, milhares de anuários municipais chineses publicados oficialmente mostram que o auge das mortes não naturais durante a Revolução Cultural não foi em 1966, quando a Guarda Vermelha controlava a maioria das organizações do governo, ou em 1967, quando os rebeldes armados de diferentes grupos lutaram entre si, mas sim em 1968, quando vários níveis de comitês revolucionários foram estabelecidos e Mao retomou o controle sobre todo o país. A violência durante a Revolução Cultural não se originou do comportamento extremo da Guarda Vermelha e dos rebeldes, mas da política do PCC e dos governos regionais. Em agosto de 1966, a Guarda Vermelha expulsou os moradores de Pequim que haviam sido classificados em movimentos anteriores como senhores de terras, camponeses ricos, reacionários, maus elementos e direitistas, e os forçou a ir para o campo. Estatísticas oficiais incompletas mostram que quase 34 mil casas foram vasculhadas e mais de 85 mil moradores de Pequim foram expulsos da cidade e enviados de volta para os lugares onde seus pais costumavam viver antes de se estabelecer na capital. Por todo o país, a Guarda Vermelha seguiu esse exemplo e expulsou 400 mil moradores urbanos para o campo. Até mesmo oficiais de alto escalão, se seus pais fossem proprietários de terra, foram exilados para o campo. A realidade é que o Partido Comunista Chinês planejou a campanha de expulsão mesmo antes do início da Revolução Cultural. O antigo prefeito de Pequim, Pang Jian, declarou que os moradores da capital chinesa de Pequim ideologicamente deveriam ser puros como vidro e cristal, o que quer dizer que todos os residentes cujos antecedentes de classe fossem considerados maus deveriam ser expulsos da cidade. Em maio de 1966, Mao ordenou que seus subordinados protegessem a capital. Foi então organizada uma equipe de trabalho da capital liderada por Ye Jianin, Yang Shanyu e Xie Fuji. Uma das tarefas dessa equipe era usar a polícia para expulsar os moradores de Pequim com maus antecedentes de classe. Esse episódio ajuda a esclarecer por que o governo e os departamentos policiais não intervieram, mas sim deram apoio à Guarda Vermelha na investigação das casas e na expulsão de mais de 2% dos moradores de Pequim. Xie Fuji, também ministro da Segurança Pública, pediu que a polícia não interferisse nas ações da Guarda Vermelha, mas sim que fornecesse instruções e informações a ela. A Guarda Vermelha foi simplesmente usada pelo partido para pôr o plano em ação. E então, no fim de 1966, os membros dessa mesma Guarda Vermelha foram abandonados pelo Partido Comunista Chinês. Muitos foram rotulados como contra-revolucionários e foram presos. Outros foram enviados para o campo junto com multidões de outros jovens das cidades para reformar seus pensamentos através do trabalho duro. A organização da Guarda Vermelha do distrito de Xishen, em Pequim, que liderou a expulsão de moradores da cidade, foi organizada sob a chamada cuidadosa orientação dos líderes do PCC. A ordem para incriminar os membros da Guarda Vermelha também foi emitida após revisão pelo secretário-geral do Conselho de Estado, ramo executivo do governo. Depois de os moradores considerados com maus antecedentes de classe terem sido removidos de Pequim, iniciou-se nas áreas rurais outra onda de perseguição de maus elementos de classe. Em 26 de agosto de 1966, um discurso do ministro Xie Fuji
foi transmitido para a delegacia de polícia do distrito de Daxin, na capital chinesa, durante uma reunião de trabalho. Xie ordenou que a polícia fornecesse assistência à Guarda Vermelha para vasculhar as casas de pessoas das 5 classes negras. As 5 classes negras eram senhores de terras, camponeses ricos, reacionários, os chamados maus elementos e direitistas. A polícia providenciou informações e orientações e ajudou a Guarda Vermelha nas incursões. O infame massacre de Daxin ocorreu como resultado direto das instruções dadas ao Departamento de Polícia. Os organizadores foram o secretário do partido e o diretor do Departamento de Polícia local, e os assassinos foram, na maior parte, milicianos. Não pouparam nem as crianças. Durante a Revolução Cultural, muitos conseguiram ingressar no PCC por boa conduta durante massacres como esse. Segundo estatísticas incompletas da província de Guangxi, mais de 9.000 pessoas foram admitidas como membros do partido pouco tempo depois de haverem matado alguém. Mais de 20.000 cometeram assassinato depois de terem sido admitidos no partido. E mais outros 19.000 membros do partido, de uma forma ou outra, participaram de assassinatos. Esses dados de apenas uma província mostram que cerca de 50.000 membros do PCC se envolveram no ato de matar. Durante a Revolução Cultural, a teoria de classe também era válida para espancamentos. A teoria sustentava que os maus mereciam ser espancados, contanto que fossem espancados pelos bons. Era louvável também que uma pessoa má espancasse outra pessoa má. Se uma pessoa boa batesse em outra pessoa boa, tratava-se de um mal-entendido. Essas e outras teorias inventadas por Mao foram amplamente divulgadas nos movimentos rebeldes. A violência e o morticínio tornaram-se generalizados, seguindo a lógica de que inimigos de classe mereciam ser alvo de violência a qualquer grau, de qualquer tipo. De 13 de agosto a 7 de outubro de 1967, a milícia do condado de Dao, na província de Hunan, massacrou membros da organização Shangjian de Ventos e Trovões e membros das 5 classes negras. O massacre durou 66 dias e se estendeu para 468 brigadas e 36 comunas populares em 10 distritos, matando mais de 4.500 pessoas em mais de 2.700 residências. Na jurisdição inteira, constituída de 10 condados, 9.093 pessoas foram mortas, das quais 38% eram das 5 classes negras e 44% eram seus filhos. A pessoa mais velha a ser assassinada tinha 78 anos e a mais nova tinha somente 10 dias de vida. Esse é apenas um caso de violência em uma área pequena durante a Revolução Cultural. Na região da Mongólia Interior, depois do estabelecimento do Comitê Revolucionário no início de 1968, foi deflagrada uma limpeza de classe e um expurgo em relação ao Partido Revolucionário Popular da Mongólia Interior, uma entidade inventada. Resultou na morte de pelo menos 350.000 pessoas. Em 1968, dezenas de milhares de pessoas na província de Guangxi participaram do grande massacre da facção conhecida como 4.22, resultando em mais de 110.000 mortos. Aqueles diretamente envolvidos em ordenar e executar os assassinatos eram, em sua maioria, membros da força militar, da polícia, da milícia armada e membros-chave do partido e da Liga da Juventude Comunista. O objetivo da Revolução Cultural era estabelecer o comunismo como a religião escolhida, a única a dominar o país inteiro, controlando não somente o Estado, mas também a mente de cada indivíduo. A Revolução Cultural levou o Partido Comunista Chinês e o culto à personalidade de Mao Tse-tung a um pico. A teoria maoísta tinha de ser usada para ditar tudo. A visão de uma pessoa inserida obrigatoriamente na mente de dezenas de milhões de outras. A Revolução Cultural, de uma forma sem precedentes e jamais igualada, intencionalmente não especificou o que não podia ser feito. Ao invés disso, o partido enfatizava o que pode e como deve ser feito. Todo o resto das possibilidades humanas não era permitido, ou sequer cogitado.
Durante a Revolução Cultural, todos no país praticavam uma sequência de rituais pseudo-religiosos, perguntar as instruções ao partido pela manhã e relatar-se ao partido à noite, saudar o presidente Mao diversas vezes ao dia, desejando-lhe longevidade infindável, conduzir preces políticas pela manhã e à noite todos os dias. Quase toda pessoa letrada teve a experiência de escrever artigos de autocrítica e relatórios de pensamento. As citações de Mao, como os exemplos a seguir, eram citadas cotidianamente. Lutar ferozmente contra todo o pensamento de egoísmo que surja. Executar as instruções do partido, entendendo-as ou não. Mesmo sem entender, obedeça às instruções e seu entendimento se aprofundará no processo de execução. Há somente um Deus. Mao se permitia a adoração. Há somente uma liturgia. Os ensinamentos de Mao se permitia o estudo. Em pouco tempo, o processo de produzir um Deus desenvolveu-se a tal ponto que sequer era possível comprar comida em uma lanchonete sem recitar uma citação de Mao ou saudá-lo. Ao se fazer compras, tomar um ônibus ou até mesmo ao fazer um telefonema, era necessário recitar uma frase de Mao, ainda que fosse totalmente irrelevante. Nesses rituais de adoração, as pessoas eram ou fanáticas ou cínicas, e em ambos os casos já estavam sob o controle do perverso espectro do comunismo. Produzir mentiras, tolerar mentiras e confiar em mentiras se converteu em um estilo de vida para o povo chinês. A Revolução Cultural foi um período repleto de derramamento de sangue, morte, sofrimento, abandono de consciência e confusão entre certo e errado. Depois da Revolução Cultural, o Partido Comunista Chinês mudou com frequência seu posicionamento e militância conforme a liderança do governo foi se alternando, com 6 trocas em 20 anos. A propriedade privada, ao longo dos anos, retornou à China. As disparidades entre os padrões de vida nas áreas urbanas e rurais aumentaram. A água dos rios tem secado. A área desértica se expandiu rapidamente e o uso de drogas e a prostituição aumentou. Todos os crimes que o partido uma vez propôs eliminar tornaram-se novamente permitidos. A filosofia de luta e a adoração à violência foram e são até hoje o que pauta o controle político do Partido Comunista Chinês. Seu coração de crueldade implacável, a natureza diabólica e as ações malignas e a capacidade de arruinar o país apenas aumentaram. Sob o governo do PCC, o sistema legal, as notícias, a educação e a implementação de políticas se tornaram ferramentas para o partido exercer a violência e enganar o povo. Sob a influência do confucionismo, o povo chinês tradicionalmente valorizou a benevolência e a retidão, usando o decoro para persuadir as pessoas, em vez de recorrer à punição e à regulamentação, de modo que não haveria necessidade para processos legais. Para explicar isso, se em vez de criar um sistema jurídico perfeito, educássemos as pessoas com princípios morais, elas seriam pacíficas e ninguém precisaria se envolver em processos judiciais. É claro que quando as pessoas não conseguem atingir padrões morais suficientemente elevados, é preciso criar leis para suprimir comportamentos errôneos e manter a ordem social. Os antigos chineses viam a legislação como um padrão mais baixo de manutenção moral, já que a lei criminal lida com pessoas sem virtude, em vez de pessoas boas que aderem à moralidade. Agora que temos leis, todas as pessoas deveriam obedecê-las, sem se desviar, independentemente de serem autoridades ou cidadãos comuns. Por outro lado, se, como diz o ditado chinês, os funcionários públicos podem atear fogo, enquanto os cidadãos comuns não podem nem acender uma vela,
Ou, em outras palavras, se os próprios oficiais do Estado assumem a liderança na violação da lei, como podem continuar a usar o nome da lei para governar o povo? Sob o controle do PCC, o sistema jurídico chinês se tornou uma ferramenta do partido. Os que estão no poder estipulam as leis, mas eles mesmos as violam. Ao implementar as leis, os oficiais do PCC só expurgam aqueles que têm opiniões divergentes das suas. Em vez de usarem a lei para se disciplinar, brincam com ela a seu favor. A lei se tornou um bastão usado pelo PCC para punir cidadãos e dissidentes. Isso está em violação do céu e da humanidade. Fingindo ser injustas, as normas legais do PCC são, na verdade, usadas para controlar as pessoas boas enquanto protegem os funcionários corruptos. As mentiras e calúnias publicadas nos jornais e transmitidas pela televisão ajudaram muito à execução das políticas do PCC em cada uma de suas campanhas políticas. A mídia executa instantaneamente as ordens do partido. Quando o partido quis iniciar o movimento antidireitista, por exemplo, a mídia de toda a China anunciou os chamados crimes dos direitistas. Quando o partido quis estabelecer as comunas populares, todos os jornais do país imediatamente começaram a elogiar a superioridade das comunas populares. Quando o partido disse que o protesto estudantil de 1989 foi um tumulto, a mídia, por toda a China, insistiu que reprimir o protesto com armas era o caminho correto. No primeiro mês de perseguição ao Falun Gong, as estações de rádio e televisão difamaram o Falun Gong repetidamente em suas transmissões de horário nobre, com o objetivo de fazer lavagem cerebral no povo. Desde então, toda a mídia tem fabricado e espalhado repetidamente mentiras sobre o Falun Gong. Isso inclui o esforço para incitar o ódio contra o Falun Gong em todo o país, relatando notícias falsas, culpando os praticantes do Falun Gong por assassinato e suicídio. Desde 1999, nenhum jornal ou estação de TV da China continental relatou a verdadeira situação do Falun Gong. O povo chinês se acostumou às notícias falsas. Um repórter veterano da agência de notícias Xinhua disse uma vez: "Como você pode confiar em uma reportagem da Xinhua?" As pessoas chegaram a descrever as agências de notícias chinesas como o cachorro do partido. Uma canção popular chinesa sobre a mídia diz: "É um cachorro criado pelo partido, guardando os portões do partido. Ele morderá qualquer um que o partido quiser e morderá quantas vezes o partido desejar." O propósito original da educação era a formação intelectual, nutrindo tanto o conhecimento quanto o discernimento. O conhecimento refere-se à compreensão de informações e dados de eventos históricos ou atuais. O julgamento refere-se ao processo de analisar, investigar, criticar e reproduzir esse conhecimento que é, na realidade, um processo de desenvolvimento espiritual. Aqueles que têm conhecimento sem o discernimento adequado podem ser chamados de traças de livros, não de verdadeiros intelectuais com consciência social. É por isso que, na história chinesa, os intelectuais com discernimento reto e não os meros detentores de conhecimento que são altamente respeitados. Entretanto, sob o controle do PCC, a China está repleta de intelectuais que têm conhecimento, mas não discernimento, bem como aqueles que não ousam exercer o discernimento. A educação nas escolas chinesas se concentra em ensinar os alunos a não fazerem coisas que o partido não quer que eles façam. Sob o domínio do PCC, todas as escolas têm de ensinar política e história do PCC usando livros didáticos padronizados. Os professores não acreditam no conteúdo dos livros didáticos, mas são forçados pelo partido a ensiná-los contra a própria vontade. Os alunos tampouco acreditam nos livros didáticos ou nos professores, mas precisam decorar completamente os livros didáticos para passar nos exames. Há pouco tempo, questões sobre o Falun Gong foram incluídas em exames de admissão para o ensino médio e a faculdade. Estudantes que não sabem as respostas padrão do partido não obtêm notas altas o suficiente para entrar em boas instituições de ensino.
Se um estudante ousar falar a verdade, ele será imediatamente expulso de sua escola e perderá qualquer chance de educação formal. No sistema público de educação, devido à influência dos jornais e políticas governamentais, muitos ditados conhecidos ou frases de efeito têm sido divulgados como verdades e se tornaram bem conhecidos por todos os chineses. Um exemplo é a citação de Mao: "Nós devemos apoiar tudo a que o inimigo se opuser e nos opor a tudo o que o inimigo apoiar." O efeito negativo é generalizado. Envenenou o coração das pessoas, suplantando a benevolência e destruindo o princípio moral de viver em paz e harmonia. Em 2004, o China Information Center analisou uma pesquisa feita pelo Sina.com, um grande portal online na China continental. Os resultados mostram que quase 85% da juventude chinesa concordava que era permitido o abuso contra mulheres, crianças e prisioneiros em tempos de guerra. Esse resultado estarrecedor reflete a mentalidade do povo chinês e especialmente das gerações mais jovens, desprovidas de entendimento básico tanto do conceito de governo benevolente, da cultura tradicional, como da noção de humanidade universal. Em 11 de setembro de 2004, na cidade de Suzhou, um homem esfaqueou fanaticamente 28 crianças. No dia 20 do mesmo mês, na província de Shandong, um homem feriu com uma faca 25 estudantes de escola primária. Essas mortes foram moldadas pela mesma violência que formou o PCC. A liderança do Partido Comunista Chinês tem frequentemente utilizado ameaças e coerção para assegurar a execução de suas políticas. Uma de suas ferramentas é a invenção e a divulgação de slogans. Por muito tempo, o PCC usou métricas de divulgação de slogans como critério para avaliar as realizações políticas de um quadro. Durante a Revolução Cultural, Pequim se transformou de um dia para o outro em um mar de pôsteres vermelhos com o slogan "Abaixo com os capitalistas na liderança do partido". No campo, ironicamente, se lia numa versão abreviada dos pôsteres "Abaixo aos dirigentes do partido". Para promover uma lei sobre preservação florestal, o Departamento Florestal do Estado e todas as estações e postos de proteção florestal deram uma ordem estrita de que fosse produzido e disseminado um certo número de slogans. Não alcançar a cota era o mesmo que não cumprir a tarefa. Durante a implementação do controle da natalidade, houve slogans em tom ainda mais assustador como: "Se uma pessoa violar a lei, toda a vila será esterilizada. Melhor outra tumba do que outro bebê. Se ele não fez uma vasectomia como deveria, sua casa será demolida. Se ela não fez um aborto como deveria, seus campos de arroz e seu gado serão confiscados." Havia mais slogans que violavam os direitos humanos e a Constituição, tais como: "Você dormirá na prisão amanhã se não pagar os impostos hoje." O slogan é basicamente uma forma de propaganda muito direta e repetitiva. Por essa característica mesmo, slogans são frequentemente empregados pelo regime chinês para promover ideologia, crenças e posições. Um slogan político também pode ser visto como as palavras de um governo para seu povo, e nos slogans de promoção das políticas do PCC fica exposto seu tom ameaçador com violência e crueldade. A arma mais eficaz usada pelo Partido Comunista Chinês para manter seu regime tirânico é o sistema de controle. De uma forma bem organizada, o PCC impõe a mentalidade da obediência a cada cidadão. Não importa se o partido entra em contradição consigo mesmo ou muda constantemente sua política, desde que ele possa sistematicamente organizar um modo de destituir o povo de seus direitos humanos naturais. Os tentáculos do governo são onipresentes. Seja nas zonas rurais ou urbanas, os cidadãos são governados pelos chamados comitês que se estendem até às alçadas de município ou lote. Até recentemente, para se casar, divorciar ou ter um filho, era necessário obter a aprovação desses comitês. A ideologia, a forma de pensar, as organizações, a estrutura social
Os mecanismos de propaganda e os sistemas administrativos do partido servem somente a objetivos ditatoriais. O partido busca, mediante seu sistema de governo, controlar cada pensamento e ação de cada indivíduo. A brutalidade com que o Partido Comunista Chinês controla o povo do país que governa não se limita à tortura física que ele inflige aos seus cidadãos. O PCC também os obriga a perder a capacidade de pensar de forma independente, tornando-os medrosos e covardes a tal ponto que não ousem se manifestar com franqueza. A meta do regime do partido é fazer lavagem cerebral em cada pessoa sob seu governo, de forma que pensem e falem como o partido e façam o que ele propuser. Há um ditado que diz: a política do partido é como a lua, muda a cada 15 dias. Não importa quantas vezes ou com que frequência o PCC mude as suas políticas, todos no país precisam segui-las de perto. Quando se é usado como meio para atacar outros, deve-se agradecer ao partido por valorizar sua força. Quando se é ferido, deve-se agradecer ao partido por ensinar-lhe uma lição. Quando se sofre discriminação injusta e mais tarde o partido lhe oferece reparação, deve-se agradecer a ele por ser generoso, ter a mente aberta e ser capaz de corrigir seus erros, como se o Partido Comunista Chinês não administrasse sua tirania por meio de ciclos contínuos de repressão e reparação. Depois de décadas de tirania, o PCC tem aprisionado a mente da nação e a confinado dentro dos limites permitidos por ele. Extrapolar esses limites é considerado um crime. Depois de repetidos ciclos de luta, a estupidez é louvada como sabedoria. A covardia é um meio de sobrevivência. Em uma sociedade moderna que tem a internet como o meio principal de troca de informação, o PCC até mesmo pede para as pessoas exercitarem a autodisciplina e não lerem notícias de fora do país ou entrarem em websites com palavras-chave como direitos humanos e democracia. Falando da tirania do PCC, as pessoas se lembram dos movimentos intermináveis como a reforma agrária, a supressão dos contra-revolucionários com as campanhas dos 3 anti e 5 anti. As campanhas antidireitistas e antitendentes à direita, as 4 limpezas, a revolução cultural e assim por diante. Na realidade, como a China está possuída pelo espectro maligno do comunismo, a tirania e a perseguição não se limitam aos movimentos políticos, mas permearam todos os dias de todos os períodos desde que o PCC chegou ao poder. E só que durante os movimentos políticos a perseguição é mais evidente. Nas décadas de governo do PCC, a perseguição tornou-se parte do sistema e até o uso de terror como meio de controle repetidas vezes. Essa tirania, muitas vezes exercida sob ideais tão abstratos e elevados como o comunismo e o desenvolvimento nacional, facilmente leva as pessoas a tirar conclusões erradas. Comparado com os imperadores ultrajantes do passado, cuja extrema corrupção e autoindulgência levaram os plebeus a sofrerem, o Partido Comunista não pode ser defendido. Não importa o quão flagrantes sejam seus crimes, pois eles vêm de ideais e não da ganância por bens materiais. Poucas pessoas percebem que a tirania liderada por ideais é a tirania mais cruel de todas. Usando sua filosofia de luta para eliminar dissidentes e escravizar os corações humanos a fim de estabelecer seu status como a única religião sob os céus, o PCC se tornou o déspota mais cruel do mundo. Entendendo isso, podemos reconhecer completamente a tirania do PCC. Na história chinesa, todo líder benevolente em cada dinastia entendeu amar, fazer prosperar e educar o povo como responsabilidades governamentais básicas. Entendeu que a natureza humana aspira à bondade e o papel governamental é promover essa capacidade humana inata. Mêncio, que seguiu Confúcio, disse: "Este é o caminho do povo.
Aqueles com meios estáveis de subsistência terão corações estáveis, enquanto que aqueles sem meios estáveis não terão corações estáveis. Em contraste, não pode ser eficiente esta educação que não faz prosperar. E o povo chinês despreza os seus líderes tirânicos que não têm tido amor por seu povo e que, em vez disso, empreendem o morticínio de inocentes. Nos 5.000 anos da história chinesa, houve muitos líderes benevolentes desde o imperador Yao e o imperador Shun, em tempos remotos. O imperador Yuan e o imperador Wu, da dinastia Zhou. O imperador Wen e o imperador Jin, da dinastia Han. O imperador Tang Taizong, na dinastia Tang. O imperador Kangxi e o imperador Qianlong, na dinastia Qin. A prosperidade usufruída nessas dinastias foi o resultado dos seus líderes praticarem o caminho, o Dao Celestial, seguirem a doutrina do meio termo e buscarem o equilíbrio e estabilidade. As características da governança benevolente incluem o bom emprego dos virtuosos e capazes, a abertura à divergência de opiniões, a promoção da justiça e da paz, e a atenção às necessidades da população. Assim, os cidadãos irão obedecer às leis, manter o senso de decoro, viver felizes e trabalhar de forma eficiente. A análise dos assuntos do mundo traz à tona tantas vezes o questionamento sobre o que determina se um Estado vai prosperar ou desaparecer. Não há evento casual, e a ascensão e queda de uma nação tem também seus motivos. Com a profunda tradição da cultura chinesa e a diligência e sabedoria do povo chinês, certamente veremos a paz e a prosperidade retornando à terra da China quando ela se libertar do controle tirânico do PCC.归正道，江山抚清明，苍生归。